Traficante da liberdade na área, regressando às transmissões em áudio para um editorial a propósito do que já está sendo considerado um dos maiores eventos do boxe na história do esporte. O motivo é a luta do cartel principal entre Mike Tyson e Jake Paul. Quem é Mike Tyson? Eu não sei. Mas hoje, também já acima da casa dos 50 anos, sei bastante mais do que na época em que ele era o maior lutador do mundo. E por ser no boxe, que já foi um esporte muito mais popular, muito mais acompanhado, muito mais vendido e que fazia as pessoas ficarem realmente grudadas na TV para acompanhar uma luta do Mike Tyson, nós podemos dizer que de todas as artes marciais naquela altura, a gente pode dizer também nesse preâmbulo que talvez Mike Tyson tenha inspirado não o próprio MMA, mas o desenvolvimento do MMA enquanto evento, e se tornado, por exemplo, ligas como o UFC, Pride, Bellator e por aí vamos, né? Mas a pergunta sobre quem é este homem do Brooklyn, em Nova York, com uma história que naquela altura era contada sempre referente ao seu passado, a sua infância, a sua adolescência difícil, como quase todos os lutadores, de muitas brigas antes de se tornar um atleta. Porque Mike Tyson, depois de se tornar quem se tornou e de ter interrompido, por conta exatamente da idade e todas as conquistas que teve na carreira, a sua trajetória, ele se dedicou basicamente a estudar, a se desenvolver como ser humano, como um cidadão, como uma figura pública, como uma referência, e a dizer quem afinal ele era. E é a partir deste ponto que nós vamos falar da noite de ontem. Mike Tyson é, neste aspecto, por esta abordagem, um vencedor. Eu não tive a oportunidade de ver outras lendas, outras legendas do boxe que ladeiam na história o nome de Mike Tyson e até o precederam, como Muhammad Ali.
mas do que eu vi, o Mike Tyson conquistou tudo, mas também conquistou um posto bastante indigno, que é uma das personalidades mais odiadas do planeta. Então, de que vitória nós estamos falando? Se inclusive ontem Mike Tyson perdeu a luta. Porque Mike Tyson venceu, depois de parar de lutar, a si mesmo, e venceu ao conquistar o seu público e a opinião de quem, inclusive, nem é muito adepto do boxe ou de lutas. Mike Tyson venceu porque ele conseguiu também deixar o posto, o trono, se é que nós podemos chamar de trono, de o mais odiado do esporte. Muita gente que tem ouvido falar e que acompanhou ontem a luta do Tyson não tem idade para ter acompanhado isso que nós estamos falando. Assim como eu não tive em relação ao Muhammad Ali, por exemplo. Então é um pouco complexo transmitir o que era, o quão controverso era Mike Tyson naquela época. Por um lado, um lutador quase imbatível, ele não foi invencível, ele perdeu lutas também, inclusive por nocaute, mas além de ter vencido quase todas as lutas e mantido cinturões, a maneira com que ele lutava, que hoje, apesar do tempo, é possível acompanhar em vídeos aí na internet, era de um nível de técnica aliada à força e agressividade e determinação que nós realmente só vemos ou só viríamos a assistir de novo no MMA. Mike Tyson tem quase 60 anos, precisamente 58 anos. Para quem não tem nem sequer uma idade considerada adulta, é simples perceber um pouco melhor essa condição olhando, falando, observando pessoas que têm a idade dele. É claro que isso é bastante tendencioso, né? Porque Mike Tyson é um atleta de alta performance, com todo um universo de preparação física, de alimentação, de cuidados, tratamentos, terapias em torno dele, para que ele mantenha o máximo possível essas condições. Mas um homem com quase 60 anos entrar num ringue contra um candidato
ao título de um esporte de luta, mesmo para quem nunca lutou absolutamente nenhuma modalidade, nem desportivamente, é fácil entender o que foi subir aqueles poucos degraus finais antes de entrar no ringue. São quase 60 anos. Então, essa luta, ela já estava muito mais mergulhada nessa situação abnormal lá dentro, principalmente dos Estados Unidos, do que nós imaginávamos até ontem. O evento em si, o acontecimento em si, ele foi muito polêmico. Mas, por outro lado, ele prendeu a atenção do mundo inteiro de volta a um ringue de boxe. Antes de subir ao ringue, Mike Tyson fumou literalmente uma fazenda de maconha. Por negócio, por gosto, por terapia, para controlar tudo aquilo que ele passou na vida, tudo aquilo que ele passou dentro do mundo do boxe, e para ajudar a equilibrar as suas condições mentais, emocionais, psicológicas e, por crença, até espirituais. E nem isto foi capaz de segurar Mike Tyson diante de um desafio desta ordem. E essa, para o traficante da liberdade, foi a sua vitória, não foi a sua derrota. Nós não consideramos, ao ver o que aconteceu, que ele perdeu por ter não só perdido a luta, como entrado na pilha do adversário de aceitar o desafio. Não foi essa só a sua vitória. E isso nós vamos passar a descrever um pouco melhor daqui para frente. Jake Paul, até 4, 5 anos atrás, era, entre aspas, apenas um artista, um rapper e um influencer. Desde que ele e o irmão decidiram entrar para o mundo do boxe, Jake Paul já derrubou muita gente. Não só nomes da ativa do esporte, como legendas e também desafiantes que vieram de outros esportes, como o Anderson Silva, que o desafiou, ou que aceitou seu desafio, já não sei precisar, entrou no ringue e caiu na lona lutando boxe contra Jake Paul. Jake Paul tem 27 anos apenas, é bastante mais alto, tem uma estatura maior, uma envergadura consideravelmente maior do que Mike Tyson. Eles lutaram 8 rounds de 2 minutos, sendo que os 2 primeiros rounds, principalmente o primeiro,
Jake Paul perdeu para Mike Tyson a moda antiga, com o Tyson saindo do seu corner, completamente decidido a nocautear, com golpes rápidos, colados ao adversário, aquele cruzado de esquerda, combinado com uppercuts e diretos, que são, da parte do Mike Tyson, impressionante e que ele mantém até hoje, não só a técnica como o poderio. Ganhou nos pontos os 2 primeiros rounds, deixou no ar a suspensão de que a qualquer momento ele poderia nocautear Jake Paul. Mas a partir do terceiro round, Jake Paul reagiu, começou a causar problemas sérios ao Mike Tyson, atingir golpes fortes, combinados, mantendo distância. Mike Tyson passou o terceiro e quarto round nessa situação e nitidamente cansado já. E no quinto, acho que, se eu não estou em erro, foi no quinto round, como nas antigas, ele surpreendeu ao voltar com o mesmo gás do primeiro round, como ele fazia nas suas lutas quando parecia que estava cansado, mas na verdade estava dando um tempo para recuperar fôlego e voltar num round mais à frente com a mesma objetividade. Apesar disso, ele não ganhou também esse round, mas conseguiu chegar até o oitavo, até o gongo final, sem cair, sem sequer sofrer um knockdown. E por que mesmo assim nós dizemos que ele é um vencedor? Eu não estou afirmando, não estou dizendo, não estou comparando que Mike Tyson foi o vencedor sobre Jake Paul. Jake Paul é o Jake Paul, ganhou a luta nos pontos, posição dos árbitros e bem provavelmente vai seguir sua carreira respaldado ou verificado por aquele que foi o seu ídolo, seu inspirador na carreira, rumo provavelmente a um cinturão e a sua manutenção. Mas Mike Tyson, ele ganhou por ter deixado o posto de boxeador mais odiado da história, provavelmente para o próprio Jake Paul. Jake Paul, digamos, conquistou esse posto. Agora, há aqui algumas coisas, dentre toda a polêmica pós-luta que nós estamos vendo também aqui na internet hoje, que pontuam sobre a intenção ou não de Jake Paul assumir esse posto. Também, se foi intencional, se foi consciente ou se foi inconsciente, ou se não, se ele fez isso até de certo modo, de certa maneira, ainda que não planejada, pelo seu ídolo. Porque a seguir a luta, Jake Paul teve de seguida um outro grande desafio, que foi encarar o irmão no vestiário. Por quê? Porque o irmão, Logan Paul, ele antecipou todo o questionário de uma multidão
ao abordá-lo do tipo: cadê? Cadê o nocaute? Cadê o fim do Mike Tyson? Cadê eu vou te pegar, vou te matar no ringue, vou te humilhar? O cara tem só 60 anos, tem já 60 anos. Tipo, você não conseguiu derrubar o cara? E hoje, os Estados Unidos inteiro, que tem algum tipo de apreciação ou ligação ao boxe, está sentindo isso. E a resposta de Jake Paul é que nos dá margem para ponderar aqui que, afinal, até houve, dentro do ringue pelo menos, respeito de Jake Paul para com o Mike Tyson. Porque a resposta de Jake Paul foi: cara, ele já não bate tão forte. Ele já tem quase 60 anos. Por isso que ele não me derrubou. E depois disse algo do tipo: o que você está me cobrando foi que os juízes deram 2 rounds para ele, ou 3. Ele não foi absoluto. E se o absolutismo do lutador, do boxer Jake Paul, estava dependendo de pôr na lona Mike Tyson, o que ele perdeu foi essa oportunidade de absolutismo. Se isso para ele, no boxe, para sua família, para os seus treinadores, para sua equipe, para os adeptos, é considerado derrota, se ele, afinal de contas, foi o perdedor apesar de ter ganho nos pontos, isso é outra questão. Mas bater no velhinho e pisar na carcaça em cima e dizer eu sou melhor, isso não aconteceu. E o velhinho, entre aspas, né, lutou muito. E realmente, se Mike Tyson tivesse talvez, alguns poucos anos a menos, não precisa ser aquele Mike Tyson do auge. Se ele tivesse, sei lá, 2, 3, 4 anos a menos, talvez naqueles 2 primeiros rounds ele já teria definido a luta. Mas isso são questões subjetivas demais. O que está pesando neste momento para o TDL fazer um editorial sobre uma luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul é que todo esse caudal de reações está assente até sobre uma frase quase que feita e repetida de que o evento foi triste e vergonhoso. E analisando o motivo, a gente só pode dizer que ele foi triste
ou vergonhoso apenas para quem queria a definição de quem era o absoluto. Porque como Mike Tyson era essa figura considerada no boxe completamente destrutiva, e Jake Paul, independente de qualquer opinião, é efetivamente aquele garoto que teve o desrespeito de desafiar o coroa, o que a galera queria era alguém realmente pondo o outro na lona, pisando na carcaça e dizendo eu é que sou. Mas como isso não aconteceu? E não aconteceu da maneira que aconteceu, e pelos motivos que aconteceu, o que foi posto para avaliação e autoavaliação de cada um que está se sentindo de alguma forma incomodado com o evento e com o resultado, foram os valores nos quais o boxe está assente. E como isso fez a galera pensar nisso e não vibrar com um show de disputa de força, técnica, poder, se tornou algo demasiado filosófico. Pô, mas eu vim aqui num coliseu. Eu vim ver quem é o cara que vai, tipo, né? Quem é que vai destruir quem? E como não foi assim, na prática, então ficou um negócio meio triste. Ué, mas por que isso não aconteceu? Por que houve respeito? Por que houve entendimento? Por que houve compreensão? Por que houve autoanálise? Por que tantas coisas que não têm a ver com porrada e técnica e força foram colocadas nessa noite de sábado pra gente? Não é isso que eu queria. Eu paguei ingresso, tô aqui na Netflix, Mas é em cima de tudo isto que está assentada a vitória de Mike Tyson, um homem que já foi considerado um dos mais violentos do mundo em termos de esporte. Ah, mas ele ganhou 40 milhões de dólares. Sim. Ganhou 40 milhões de dólares. E acredito que também não entrará mais no ringue para lutar boxe. Mas nada do que aconteceu destruiu a sua carreira. E na minha opinião, de acordo com aquilo que eu considero como coisas que contam na reflexão sobre o que foi essa luta, Mike Tyson saiu dignificado da sua carreira de boxe. Provou que, quase há 60 anos, foi mesmo um dos maiores lutadores da história, falando pura e simplesmente de boxe. Compreendeu a sua própria motivação e agressividade em termos históricos, em termos sociais, em termos individuais, em termos espirituais. Mostrou para o mundo abertamente quem ele é, se deixou
avaliar pela opinião pública, que só o conhecia dando porrada, e saiu do ringue com tudo isso nas costas como se fosse o cinturão. A sua vida, a sua saúde, sua história, sua carreira e os seus argumentos. Se hoje boa parte dos adeptos que assistiram à luta dizem que a vitória de Jake Paul foi uma vergonha, e para quem conhece o que foi Mike Tyson, aí a gente pode dizer que realmente Mike Tyson foi um vencedor na vida. Valeu.